Caminhe pela areia do mar e tente contar cada grão. Olhe para o próprio mar e tente medir quantas gotas possuem ali. Procure o infinito do mar. Você consegue ver? Você consegue chegar até lá? Olhe para o céu e tente contar as estrelas. Será que é possível? Quantas vezes você vai ter que começar de novo e vai se perder novamente? Isso só da onde você está vendo. Muitas coisas hoje a gente ainda não consegue explicar. Nós ainda não conseguimos entender. E é interessante observar essa imensidão, essa grandeza, que transmite um pouquinho de como o Senhor é, de como Ele é ao mesmo tempo tão bom e tão misterioso e tão grandioso. Jesus veio aqui na terra e se empenhou ao máximo para falar sobre Deus. Fez milagres, usado por Deus, diversos milagres, incontáveis milagres. Tudo para mostrar como o Senhor é, como o Senhor nos ama, como Ele cuida da gente. Mas muito mais do que isso, nós conseguimos enxergar Deus nas pequenas coisas que, quando a gente para pensar muito bem, essas pequenas coisas o faz tão grande, tão imenso, tão grandioso. Já dizia o salmista no Salmo 145:3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. A gente serve a um Deus que é grandioso. E muitas vezes a gente fala sobre isso, a gente canta sobre essa grandeza, mas na verdade a gente continua sem entender a dimensão disso. E a nossa mente, ela realmente é limitada para entender essa imensidade, como que funciona esse infinito, e nós, como finitos, não conseguimos chegar a uma conclusão. Mas essa criação de Deus, as coisas que Deus colocou aqui pra gente nessa terra, nos dá um vislumbre da grandeza que a gente somente vai compreender plenamente quando conhecermos ao Senhor, como também somos conhecidos. Deus, Ele deixou as suas digitais, uma parte, pequenas coisas do que Ele pode fazer, do que Ele pode criar, do que Ele pode transformar através da criação do universo. E o que a gente entende sobre o universo? Nem o mínimo possível. Nós não conseguimos entender nem o mínimo possível do universo, como então é o Senhor que criou esse espaço que é tanto estudado até hoje. Há anos, cientistas vêm buscando entender, buscar soluções, explicações, mas não conseguem. Isso é um pouquinho do que Deus quer te mostrar. E através do universo, do espaço e da sua criação que você consegue enxergar a grandiosidade de Deus. Faça um teste. É impossível contemplar um céu noturno bem estrelado, onde não está sendo ofuscado pelas luzes da cidade, e não glorificar o nome do Senhor pela sua grandeza, pela sua sabedoria e inteligência, pela sua capacidade de criar tudo isso. A grandeza de Deus, ela é manifestada nos céus, e quando a gente contempla isso, a gente fica impressionado, a gente fica querendo respostas de como isso é possível. Mas isso é o pouco do impossível que Deus pode fazer. Já dizia em Salmos 19:1,
Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. As estrelas são algo que até hoje nenhum ser humano consegue contar, explicar, calcular. É por isso que nós temos em Isaías 40 falando: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças. É, portanto, forte em poder. Nenhuma delas faltará. Nós não entendemos, não conseguimos contar, não sabemos como é esse universo que ainda tem nele. Mas Deus, sendo tão grandioso, chama cada estrela pelo seu nome. Que poder, que grandiosidade! Porque ainda duvidar do Senhor, porque ainda não acreditar nele. Em Salmo 174, diz que foi ele quem resolveu quantas estrelas deveriam existir e chama cada uma pelo nome. Essa é a grandiosidade do nosso Deus poderoso. Essa é a sabedoria que não pode ser medida. O Senhor possui esse conhecimento, esse poder. E mesmo, olha que impressionante, e mesmo tendo toda essa grandiosidade, Ele ama e dá valor à melhor coisa que Ele poderia ter criado dentro das suas criações, o ser humano. Ele ama e tem misericórdia, independente do nosso tamanho. Do número de pessoas aqui na Terra. Ele nos ama muito, muito, muito. E Ele é capaz de fazer o melhor para nós. Se você ainda tem dúvida, olhe para o céu e tente contar as estrelas. Deus cuida de tudo para nós. Coisas que não conseguimos entender e compreender. Ele está sobre o controle disso, porque foi Ele que criou. Se Deus, sendo esse Deus tão maravilhoso, que criou o espaço, o mar, as estrelas, criou a areia, o que Ele não pode fazer pela sua vida? Falta em nós depositar a nossa fé no Senhor, acreditar e confiar na sua palavra, e tudo Ele proverá. A imensidade, que é a qualidade ou a característica do que é imenso, sabe? Significa que Deus transcende o espaço, preenche e não sendo limitado por Ele, porque Deus ainda é muito maior que o próprio espaço. Nenhuma parte do universo pode escapar da presença e da influência de Deus. Nem mesmo a galáxia mais longuinha pode escapar da presença de Deus. Como Deus é grande, quando a gente analisa isso, nós conseguimos entender. Quando Salomão construiu o templo, ele reconheceu que nada pode conter a presença de Deus, nem mesmo a nossa própria casa. Mas de fato, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Assim diz Davi em 1 Reis 8:27. Quer saber sobre o tamanho do Senhor, sobre a sua grandiosidade? Analisa isso, estude isso, veja quão complexo, o quão grande, o quão maravilhoso é o Senhor. Admire-o e exalte pela sua grandeza. Eu não tenho mais motivos para te dizer o quão grandioso o Senhor é. Apenas por esse olhar, por essa visão,
você consegue glorificar o nome do Senhor. Seja abençoado com essa palavra e fique na paz.